compramos um cachorrinho no domingo e aí ele está se adaptando ainda. Então daqui a pouco ele fica bonzinho. Mas ele tá, tadinho, tá numa nova casa e aí ele tá tentando entender o que está acontecendo. Bom dia, Matheus Brito Macedo. Então é o seguinte, nós começaremos com o Bernardo Pereira, que vai falar para a gente sobre... Bom dia, Lourenço. Ah, chegou cedo, hein? Muito bom. Sobre os períodos cretense e micênico. Falar sobre a formação das civilizações, cretense e micênica, características principais, e o colapso das civilizações cretense e micênica, como é que elas chegaram ao fim. Tô brincando, viu, Lourenço? Eu tô te zoando, mas tá tudo certo, viu, meu querido? Espero que você esteja bem aí. Aliás, moçada, se tiver alguém aí com problema de microfone, já vai me falando, porque a gente precisa resolver isso o quanto antes. Beleza? Ô, seu Bernardo, o senhor está aí? Bernardo Pereira? O senhor está aí? O senhor está com o microfone ligado? O senhor consegue compartilhar sua tela para a apresentação? Isso. E aí, vamos para a apresentação? O senhor consegue compartilhar a tela? O senhor consegue abrir o seu microfone aí? Oi, Edmar. É isso aí, beleza? Para compartilhar a tela, pera aí que eu vou ajeitar aqui e te falo. Beleza? Beleza. Quando você compartilha a tela, a gente não vê você, você está ligado, né? Então não pode ficar despreocupado aí. Não, É beleza, é difícil. só porque minha internet tá meio devagar aqui, entendeu? Ah, só. E demora um pouquinho até aparecer. A gente, então, nós teremos essa semana para as apresentações, hoje e amanhã. A gente vai. Na segunda-feira, eu devo gravar algumas videoaulinhas para colocar lá. Então, eu já devo colocar lá na sexta, né? Até 6 horas da tarde, coloco lá e vocês têm acesso na segunda-feira. E aí, bola para frente. A gente, depois dessa atividade, depois dessas apresentações, nós faremos uma atividade de verificação de aprendizagem, uma AVA, que é basicamente algumas questões que vocês vão ter acesso, mas aí só depois da apresentação, que a gente fizer algumas revisões, que a gente fizer bastante discussão, que a gente fizer bastante atividade, e aí mais para frente a gente vai fazer essa AVA aí, tá? Tem gente que não está aqui, deixa eu ver. Ana Luísa, que fica sempre discretinha, né? Ela está aí sempre, mas ela... A Ana Clara, cadê a Ana Clara? A Ana Clara não está aqui. Os Bernardos estão aqui, Camille está aqui, Camille também mandou o seu bom dia mais cedo, Fernanda Gabriel Lara, Gabriela Castro, Gustavo, Henrique Viana, João Pedro, Rosa, Kaique. Oi, Kaique, tudo bem com você, Kaique? Você está feliz? Lourenço, Manuela, Maria Tereza, Matheus, Rafaela, Sofia, Vitor. O Zion também, bom dia, Zion, eu já falei com ele. E a Isa está aqui na local de espera. Tinha uma mensagem naquele outro chat, eu não sei se você viu. Camilo, deixa eu ver aqui, vou olhar, vou aproveitar enquanto o Bernardo está compartilhando a tela, vou olhar aqui agora. Eu vi essa notificação, tanta mensagem que eu recebo aqui, eu fico louco. Deixa eu ver aqui, aqui a Camille. Tá. Pode, Camille, sem nenhum problema, tá? Eu vou te responder aqui naquele outro chat aqui, sem nenhum problema. Beleza. Bernardo, e aí? Fala comigo. Aí, Edmar, vou compartilhar aí, demorou? Demorou. Aí já tá rolando, Bernardo. Beleza, tá aí, Mi?
Ó, tá aqui, ó. Tá firme e forte, hein? Coisa bonita, hein, Bernardo? Tá rolando. Pode mandar brasa aí. Olha, Edmar, pera aí que bugou o computador. Rapidinho, Edmar, rapidinho. Beleza. Hoje eu tô com um chat. Hoje o chat apareceu. A próxima pessoa a apresentar é a Ana Luísa. Já tá tudo certo aí, Ana Luísa? Pode mandar um sinal de fumaça aqui para mim, por favor? Oi, Edmar, eu vou ter que reiniciar meu computador. Tem como apresentar daqui a pouco? Vai, deixa eu ver aqui com a Ana se ela pode apresentar então. Ô, Ana, fala comigo, por favor, Ana Luísa. Gente, Oi, oi, tô te ouvindo. tá Que tudo voz certo. boa de ouvir. Você pode compartilhar então a sua tela com a gente para apresentar? Obrigado. Peraí. Estou me vendo aqui, ó. Eu fico até, às vezes eu fico até relativo. Ainda não, porque é o seguinte, quando você compartilha, você tem que clicar na opção de compartilhar sua área de trabalho. Aí você busca onde está lá a apresentação. E aí, senão eu fico me vendo assim. É até interessante começar a gente se ver, né? A gente fala e aí espera um pouquinho. Ô, Sofia, qual que é o seu tema? Agora foi? Foi, agora foi. Beleza. Eu vou apresentar sobre o período homérico. O período homérico foi o período entre o pré-homérico e o arcaico na Grécia, entre os séculos 12 e 8 a.C. Com o fim da civilização micênica, houve uma grande diminuição do comércio marítimo e uma regressão do povo grego para os campos. A população começou a se organizar em gêneros, núcleos familiares. O nome do período foi dado por causa de Homero, o autor dos poemas épicos Ilíada e Odisseia, por falta de fontes históricas da época. Boa parte do que se sabe sobre esse período vem dos livros de Homero. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi narrada no poema de Homero Ilíada. Não se sabe ao certo se ela aconteceu ou se foi um mito, mas é comprovado que a cidade de Troia existiu. Ela teria durado cerca de 10 anos. Estima-se que foi por volta dos séculos 8 e 7 a.C. A guerra se iniciou após uma viagem diplomática de Paris e Heitor, filhos do rei de Troia, a Esparta. Paris conheceu Helena, esposa do rei espartano Menelau, e se apaixonou imediatamente. De acordo com a mitologia grega, a história de amor entre Paris e Helena tinha sido premeditada por Afrodite, deusa do amor. Em um momento de ausência do rei, Paris se envolveu com Helena e decidiu raptá-la. Quando descobriu sobre o rapto, Menelau declarou guerra a Troia. Inúmeros soldados morreram na guerra, incluindo Heitor e o herói grego Aquiles, morto após ter sido atingido no calcanhar, que era seu ponto fraco, o que criou a expressão usada até hoje, calcanhar de Aquiles. A guerra teve fim após a execução do plano do grego Odisseu. Sua ideia foi presentear os troianos com um grande cavalo de madeira, dizendo ser uma oferta de paz. Eles deixaram o cavalo entrar, e após muitas comemorações foram dormir. As portas do cavalo se abriram e saíram centenas de soldados gregos, que deixaram os outros soldados entrarem em Troia e a atacaram até sua destruição. Formação dos Oicos. Com a invasão dos povos dórios à região grega, houve uma grande regressão para o campo, que foi a primeira diáspora grega. As pessoas que permaneceram se organizaram em núcleos familiares, chamados de gêneros. Cada gênero era controlado por seu padre, o que demonstra a existência do patriarcado.
patriarcalismo nessa sociedade. Os gênios eram autossuficientes, independentes uns dos outros economicamente. As casas onde as famílias viviam eram chamadas de oikos. As decisões políticas eram tomadas em assembleias, formadas por membros das famílias mais nobres, o que demonstra que havia uma hierarquia entre as famílias. Período homérico. O fortalecimento das cidades-estado causou o fim dos gênios, inaugurando um novo período da Grécia Antiga, o período arcaico. Edmar, eu não tô te ouvindo. Meu microfone estava mutado para vocês não ouviram o chorinho do cachorrinho. Ô, Ana, excelente, viu? Seguinte, eu pedi para você caracterizar o período homérico. Então você fez uma caracterização bem geral, bem interessante, dizendo se o que a gente sabe desse período é baseado no que o Homero escreveu, por isso tem esse nome de período homérico. Falou sobre a Guerra de Troia, a gente não sabe se ela de fato aconteceu ou não. Muito possivelmente uma guerra aconteceu, mas não dessa forma como foi narrado por Homero. E a formação das comunidades gregas, né, que nós chamamos de oikos. Enfim, então, excelente. Estava mutado, eu já expliquei por quê. Enfim, então, Ana, ó, muito bom. Depois eu vou mandar, vocês me mandem, por favor. Não está liberado, mas vocês já mandaram para mim a apresentação? Todo mundo, você mandou para mim, Ana, a sua apresentação? Eu não olhei no Conex ainda, porque estava aberto até para meia-noite. Beleza. Eu mandei. E aí, tá, beleza. E aí, se alguém teve alguma dificuldade para mandar, me avise, tá? Porque aí a gente negocia, não tem problema nenhum, não. A gente está vivendo um período muito idiciocrático. Não, não é assim que fala, não, esquece essa palavra. Mas é um período muito peculiar, e aí períodos peculiares merecem tratamentos peculiares, né? Muito bem. Parabéns, viu, Ana? Muito bom. Tá, Sofia. Guerra pelo Peloponeso, mas quem nem foi o tema que foi difícil, não, porque fui tentar fazer Eu fiquei um tempão fazendo slide, falar que eu precisava ser prêmio para baixar ele. Ô, Sofia, qual site que foi? No Prezi que você fez para baixar? Porque se for no Prezi, você consegue compartilhar, viu? Enfim. Ô, Bernardo, você está aí? Qual Bernardo, Edmar? Eu mesmo? O Bernardo Pereira. Então, vamos ver se vai dar agora. Não sei se vai dar, não. Mas se tentar. Deu certo. Beleza, Edmar, só que tá muito barulho aqui, que tem uma construção aqui do lado já. Na Não, tá de visagem, boa. beleza? Tá de boa. Tranquilo. Tá bom. Os cretenses se desenvolveram na ilha de Creta a partir de 2000 anos antes de Cristo e eram conhecidos como menóicos, referência ao rei lendário chamado Minos. A administração política, eles haviam grandes palácios que não eram somente a sede do soberano, mas também uma espécie de centro administrativo e religioso, onde viviam os nobres, os sacerdotes e também pessoas do povo. E tinha o Palácio de Knossos também, que era um palácio onde era sede do rei Minos. Nessa cidade, o Palácio do Rei constituía um ponto central de onde partia toda a organização da cidade. Além de ser uma construção monumental, o Palácio Cretense era uma complexa obra de engenharia. Beleza, aí aqui é a economia deles. Eles cultivavam uva, azeitona e trigo e exerciam um domínio chamado talatocracia, que seria um forte poder marítimo com inúmeras rotas de comércio que serviria, além de servir de base para a organização social dessa civilização, e também importavam matérias e exportavam manufaturas.
Bom, eles eram politeístas e as principais divindades eram figuras femininas ligadas principalmente à fertilidade. Portanto, podemos dizer que era uma religião matriarcal. Tinha a cultura de simbolizar o touro em pinturas, esculturas e mitos. O Minotauro era o ser com cabeça, cauda de touro e corpo de homem que habitou um labirinto na ilha de Creta. Minos teria pedido a Poseidon para ser rei de Creta, porém deveria sacrificar um touro dos mares enviado por ele. Só que esse touro era tão lindo que Minos não conseguiu matar ele e um dos seus outros touros achando que Poseidon não havia visto. Mas ele percebeu e o castigo fazendo sua esposa se apaixonar pelo touro, e então nascendo o Minotauro. Peraí, agora eu vou passar. O declínio cretense não se sabe ao certo pelos historiadores, mas especula-se que tenha sido culpa de desastres naturais como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas ou as chegadas dos micênicos que teriam absorvido os cretenses. Aí agora vou falar dos micênicos. Bom, são povos de origem indo-europeu que se estabeleceram na Grécia continental por volta de 1600 a.C. Conquistaram povos que habitavam a região como os cretenses. O desenvolvimento que os aqueus tiveram na região gerou a chamada civilização micênica. Eles tinham uma estrutura extremamente fortificada, com muralhas de 10 metros de altura, era um povo voltado para a guerra, se desenvolveram como cidades-estado, que tinham administrações próprias distintas uma das outras, com leis e governantes diferentes. Na economia, eles aproveitaram as rotas marítimas dos cretenses, que eu citei antes. Havia indústria têxtil e comércio de azeite, vinho e trigo. A religião agora, eu vou falar. Bernardo, a indústria têxtil, na verdade, é uma fabricação de roupa, né? Não era indústria. Não, mas assim, a gente usa o conceito de indústria, não tem problema. Não, só estou para a gente não pensar que existiria indústria. Não, assim. não. Mas é só produção mesmo. É só produção de roupa manual. Isso. Beleza. Tá, religião, agora não. Eles eram politeístas e o deus principal era Poseidon. A guerra de Troia travada entre gregos e troianos quando a princesa Helena de Troia é raptada, que terminou quando os gregos têm a ideia de fazer uma emboscada com o cavalo de Troia. E aí a Ana já falou muito, então não vou aprofundar não, beleza, professor? Beleza. Tá, e o declínio foi devido a desastres naturais como terremotos, tsunamis e a chegada dos dórios, que também é um povo indo-europeu. E isso aí causou o declínio dos micênicos. Acabou. Fino, cara. Ó, excelente também. Ó, você caracterizou bem os cretenses e os micênicos. E aí depois mostrou cada detalhe assim dessa população, que na verdade foram as duas primeiras civilizações anteriormente à formação das cidades-estado, né? Então é importante entender como é que na verdade esses povos, por mais que eles eles compartilhem alguns princípios de religião, de cultura, mas efetivamente assim eles não eram um povo, né? Eu já falei para vocês, eu quero insistir nisso, que a Grécia Antiga é um conceito tardio. Na época eles não se chamavam assim de gregos, nós somos os gregos, isso, enfim, né? Eles se caracterizavam, eles se compreendiam a partir da referência da cidade em que eles moravam. Então eu sou ateniense, eu sou espartano, eu sou coríntio, eu sou efesiano e por aí vai. Não, né? Eu sou cretense, eu sou micênico, sou dório, sou jônico, eu sou eólio. Então não tinha efetivamente assim uma nação. Igual a gente entende hoje, eu sou brasileiro, porque eu tenho um estado-nação chamado Brasil, isso não existia antigamente não, a gente só faz isso, atribui esse sentido de forma tardia, por causa das coisas que acontecem no presente. É que a gente olha para os gregos e fala assim, esse povo aí são os gregos. E aí um artifício para a gente designar esse povo, a gente coloca sempre no plural. Então, gregos. Então, é um monte de etnia que compôs aquela região ali, que era, inclusive, muito contraditória. Bem, o Matheus falou assim que está até com vergonha de mostrar o PowerPoint. Ah, Matheus!
Gente, Ana Clara, cadê a Ana? Ana Clara não estava aqui, não. Ela chegou? Ô, Ana Clara, tá tudo bem aí? Você está aqui? Gente, a Ana Clara não está aqui. Vocês mandam, por favor, mensagem. Ela tinha que estar aqui para apresentar o trabalho. Se alguém souber alguma coisa, pede ela para me mandar mensagem depois, tá? Para ver o que aconteceu. Aí a Amanda já mandou aqui uma notícia. Deixa eu ver o que é. Tá, beleza. Meu negócio que diminui de tamanho. Agora eu não sei como é que eu faço. Ixi, menor. Tá. Ela não tá. Não, então tá. Beleza. Vamos ver então, depois da Ana Clara, seria a Maria Tereza. Maria Tereza, você está aí? Oi, Tetê, você está aí, Tetê? Maria Tereza. Houve um barulho aí. Alguém caiu? Maria Tereza, você fez a apresentação? Oi, Edmar, dá para me ouvir? Dá perfeitamente. Meu computador estava travando, agora deu. Pode compartilhar a tela para apresentar? Pode compartilhar, Tetê. Demora um pouquinho para aparecer, mas daqui a pouco aparece. Tá travando. Só um momento. Pessoal, Amanda e Sofia, se caso, enfim, se ela tiver com alguma questão, pede ela para mandar mensagem para mim, tá? Não precisa colocar aqui não, tá? Não. A TT travou também? TT travou. TT travou. Ô, TT, enquanto você resolve os problemas técnicos aqui, deixa eu falar com o meu camarada Zion. Ô, Zion, você está com a sua apresentação aí? Oi, Zion? oi. Tô sim, tá aqui. Tá me escutando? Você pode apresentar enquanto esses problemas técnicos são resolvidos aí, por favor? Posso. Beleza. Peraí, tem que abrir aqui que eu não estava preparado para. Tô só baixando aqui, mas eu vou compartilhar. Tá. Edmar, dá para me ouvir? Tá, eu estou ouvindo. Ô, Maria Tereza, é o seguinte, o Zion, deixa o Zion apresentar primeiro, que ele já está aqui na boca da botija, mas já dá para ouvir, viu, Maria Tereza? E saiu. Ficou triste ao saber que ela poderia ser ouvida.
Você saiu, né, Maria Tereza? Agora você voltou. Oi, tô com a apresentação aqui. Pode ir, senhor. Desculpa, minha internet caiu. Pode ir? Pode ir, senhor. Deixa o Zion apresentar, viu, TT? Que ele já está com a apresentação. Pode compartilhar, não está compartilhando ainda não, Zion. Tá, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo como é que tá? Não, demora alguns segundos para começar a compartilhar. Dá um delayzinho, daí de uns... normalmente uns 3 segundos. Mais do que isso já tá, aí é problema. Ainda não apareceu não. Não sei se as outras pessoas já estão vendo, mas para mim aqui não está aparecendo ainda não. Tentando abrir aqui. Já está aparecendo para você? Você tem que fazer aquele mesmo esquema, Zion. Você tem que ir lá na área, compartilhar e clicar assim, área de trabalho. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui como é que você faz. Aparecendo agora? Ah, Deixa eu ver. compartilhar. Aí você tem, só de clicar na setinha não vai. Aí você tem que clicar área de trabalho. Aí quando você clica na área de trabalho, aí aparece como se fosse uma linha vermelha assim em volta do computador. Isso. Tá aí Daqui a pouco mesmo? vai aparecer. Não, aí daí uns 3 segundos ela vai começar a aparecer agora. Isso. Só que você clicou, aí agora você tem que procurar o documento. Onde que está o documento? Isso! Vocês estão vendo aqui? Ah, Ó, tá. a gente está vendo. Quer dizer, agora eu estou vendo a minha cara feia. Mas isso, agora eu estou vendo o Sparta. Então você clica em modo apresentação, aí vai ficar tudo certo. Tá, então a tela preta aqui para mim. Daqui a pouco aparece. Está carregando a apresentação. Para mim também. Tá, pronto. Isso, apareceu. Perfeito. Apareceu. Tá, então eu vou falar sobre Esparta. Bom, primeiro, a história de Esparta começou mais ou menos entre os séculos 10 e 9 a.C., com os dórios, que eram um povo ali que habitava, um povo indo-europeu que habitava a região ali da Grécia, né, juntamente com os aqueus, os jônios e os eólicos. Bom, os dórios eles invadiram essa parte da Grécia mais para o sul, porque eles estavam buscando por terras férteis. Nessa região lá do Peloponeso, da Lacônia, já vou explicar o que é mais certinho, eles encontraram com os aqueus, que era o povo que habitava a região, né, o que culminou no conflito entre os dórios e os aqueus, e os dórios saíram vitoriosos, né? Com a derrota dos aqueus, eles tiveram suas terras tomadas e foram submetidos aos espartanos. Então, os dórios, nessa região ali da Lacônia, se tornaram proprietários de terras. E os aqueus dominados, grande parte viraram servos e outros foram expulsos da região, começaram a viver nas periferias ali. E, bom, quando os dórios chegaram ali na região, eles se juntaram 4 vilas ali próximas, e essas 4 vilas formaram a cidade de Esparta, que a gente conhece hoje. Bom, durante o século 8 a.C., mais ou menos, essa cidade começou a se desenvolver. E houve um crescimento populacional tão grande, né, devido ali às terras férteis e tudo que eles utilizavam para o comércio, que eles tiveram que apelar, né, os dórios para guerras para tentar expandir o território. E não estava mais cabendo tanta gente. E mais ou menos durante esse século 8 também, antes de Cristo, eles são conhecidos por ter dominado toda a região da Lacônia. Bom, o que é a Lacônia? O que é o Peloponeso, né, para vocês entenderem? A Lacônia é essa região em vermelho aí que está no mapinha que eu coloquei para vocês. É uma região mais plana, de mais planícies, cheias de terras férteis, em que os dórios estavam procurando, né, essa região. O Peloponeso, ele abrange
a Lacônia também. Então, a Lacônia faz parte do Peloponeso, que é essa parte um pouco mais clara, mas também não tão clara quanto o resto do mapa. É uma região montanhosa, né, que no sul da Grécia ali, onde houve a chegada dos dórios lá no século X e 9 a.C. Bom, localização e economia. Onde fica Esparta? Coloquei aqui o rei Leônidas para mostrar para a gente. Esparta é uma região ali dentro da Lacônia, onde aquelas 4 vilas se juntaram e os dórios formaram ali a grande polis grega, né, que foi se desenvolver ali mais nos séculos mais à frente. Bom, lá era uma região muito ótima para pastagem e domesticação de animais, porque era exatamente isso que os dórios estavam procurando ao chegar na região. Porém, a localização não é favorável para o comércio marítimo. Então, Esparta não foi uma cidade que se destacou no comércio marítimo, diferente de Atenas, por exemplo, que, né, tinha como principal fonte de economia a questão marítima, né, do comércio marítimo. Bom, a sociedade em Esparta era uma sociedade estamental, ou seja, você nasce de um jeito, você vai morrer daquele jeito, não tinha muita mobilidade social. E a gente divide ela em esparciatas, que era a classe mais alta, que eram os descendentes dos dórios, os habitantes de Esparta, né, que nasciam lá com pais e mães espartanos, os que tinham realmente direitos políticos e econômicos e tudo. Logo em seguida, a gente tem os periecos. Os periecos, eles eram descendentes dos aqueus. Eles moravam nas periferias das cidades de Esparta e não tinham direitos políticos algum. Eles só controlavam o comércio, eram artesãos, comerciantes, então essa era a função deles. E os ilotas, eles eram os servos. Eles também eram descendentes de aqueus e também conquistados de outros povos aí que os dórios guerrearam. E eles eram obrigados a servir os esparciatas, né, que eram grandes proprietários de terras. Então, os ilotas nasciam ali, ilotas não eram escravos, diferente dos escravos, eles não podiam ser vendidos nem comprados, mas eles faziam ali parte do Estado. Bom, um dos tópicos que a gente é importante falar sobre a sociedade espartana é o militarismo. Porque o militarismo era uma coisa que vinha dos dórios. Os dórios eram conhecidos, né? Tinham essa característica militar. Eles chegaram a dominar diversos povos de maneira muito brutal e quebrar coisas, matar pessoas e tal. Isso foi uma coisa que se intensificou a chegada, né, à criação de Esparta. Porque eles, além de terem que defender suas terras férteis, a quantidade de gente ali que estava na cidade, a quantidade de ilotas e periecos era muito grande. Então, era estimado que para cada cidadão espartano, para cada esparcita, existiam 6 ilotas, 6 servos, né, ou periecos também. Então, isso teve que desenvolver neles no sentido de muita tensão, né? Revoltas podiam acontecer a todo momento, e aconteciam, inclusive, algumas. Então, o militarismo ele já era forte, né, descendente dos dórios, e ficou mais forte ainda. Bom, a gente também tem a xenofobia, que é importante falar. Os espartanos se consideravam superior a outros povos, então eles não aceitavam muito essa coisa de outros povos, né, outras etnias. E também o laconismo, que era uma característica, né, dos povos da região, que foi nomeada de acordo com a visão dos outros povos gregos, que tem a ver com a Lacônia, né? Leva o nome da região e era uma característica de que eles não gostavam muito de conversar, eram mais objetivos, bem diretos, assim. Se você fala com uma pessoa lacônia, porque ela é bem direta, não gosta de conversar. Os espartanos eram assim, se precisava ter guerra, ia ter guerra, não ia conversar, não. Bom, educação. A educação espartana era muito rígida, e era tanto para os homens quanto para as mulheres, trabalhava mais nas questões psicológicas e físicas. Muito isso. A educação para os homens começava aos 7 anos, e eles eram treinados pesadamente desde aí para se tornarem guerreiros, né? Então era uma educação muito, muito pesada. Eles levavam diversos castigos, inclusive tinham caçadas, né, de temporadas aos ilotas, temporadas de caçadas aos ilotas, onde vários eram mortos. Era uma forma de demonstrar que o espartano ele era digno, né, de conseguir matar ali e tal. Então eles eram treinados desde a infância para serem guerreiros. Era só isso que era o objetivo deles. Já as mulheres, elas também tinham um treinamento muito pesado, mas a educação dela começava aos 12 anos. Porém, os espartanos, eles achavam, né, também que as mulheres tinham que ser muito fortes, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para gerar descendentes férteis e saudáveis. Então, elas também eram treinadas
porém não para ser soldados. Outra função que era atribuída a elas também era o cuidado doméstico, das finanças e dos filhos e tal. Então elas eram treinadas também para isso, também para cuidar de casa quando os maridos saíssem, né? Quando os pais saíssem também para a guerra. Aí, esqueci de falar também que a educação era conhecida como agodi. Uma curiosidade. Bom, política. A política espartana é bem simples. Esparta era uma diarquia, ou seja, tinham 2 reis que reinavam na cidade de famílias diferentes. Monarquia, quando é um rei, diarquia, quando são 2. E esses reis, eles tinham mais funções militares e religiosas, né? A política mesmo era exercida com os reis juntamente com a gerúsia. Era um órgão ali de 28 gerotes, que eram homens acima de 60 anos, cidadãos acima de 60 anos, mais os 2 reis. Então eram 30 membros, e esse conselho ele tinha mais funções de elaborar leis e tal, tinha mais funções políticas do que só os reis sozinhos. Eles não faziam muita coisa política. Além disso, a gente tinha a Assembleia, também conhecida como Ápela, que era uma reunião, né, mensal que tinha com cidadãos de Esparta. Todo cidadão acima de 30 anos podia fazer parte das assembleias. Ela era responsável por votar, né, nas leis que eram elaboradas pela Gerúsia. Então, eles não tinham muita participação política. Era e tal, mas não tenho certeza que vai ser ouvida. Mas se eles concordassem ou não com a lei, ela ia ser aprovada ou não. Na Assembleia, inclusive, tanto homens quanto mulheres podiam participar acima dos 30 anos. Então, as mulheres em Esparta tinham mais direitos do que em outras polis gregas, por exemplo. Elas tinham esse direito de participar na decisão política, né? E o conselho mais importante de todos, que era elegido pela Assembleia uma vez ao ano, era o Eforato. Era um conselho de 5 éforos, né? Que tinham praticamente poderes ilimitados. Eles cuidavam, gerenciavam aí os reis, a gerúsia, tinham poderes políticos, sociais, econômicos. Era uma coisa assim, a real prova de que a Esparta era comandada por uma oligarquia. Os eforatos, eles faziam praticamente tudo, né? Tinham, durante esse 1 ano aí que eles estavam no poder. Eles eram realmente os chefes de Estado. Bom, religião. A religião em Esparta era muito forte, como em qualquer outra polis grega. Porque eles eram politeístas, né? A região aí que quase todos os povos gregos eram. E também eram muito cultuadores dos deuses. Eles faziam diversos templos e tal. Inclusive, eu vou colocar algumas informações de templos aqui, mas essas eu não tenho 100% noção da vericidade. Essas aqui. Mas foram o que eu achei. Né, existem registros aí de 43 templos de divindades, 22 templos de heróis, 15 estátuas de deuses e 4 altares. Então, eles cultuavam mesmo os deuses, era uma coisa muito importante para eles. Inclusive, a deusa mais importante era Atena. Desses 43 templos de divindades, cerca de 30 ou 34 assim, eram para deusas mulheres, então elas eram muito cultuadas realmente em Esparta. E a gente tem um outro deus também importante de mencionar, que era Apolo. Apolo não tinha uma grande quantidade de templos para si, porém ele era muito presente nas festas e comemorações gregas. Bom, outro tópico que é importante também a gente falar é os sacerdotes, né? Os próprios reis tinham um conselho de sacerdotes ali que eram responsáveis por organizar alguns atos rituais e sacrifícios, assim, era muito comum antes de ir para a guerra, depois que volta da guerra. Então, esses, né, durante as festas, assim, era bem comum essa coisa de rituais, assim, sacrifícios. Coloquei aqui também uma foto das ruínas gregas aí de um templo espartano. Bom, guerras e o mundo militar. Durante os séculos 6 e 5 a.C., né, depois que Esparta já havia se formado há um tempo, houve a criação da Liga do Peloponeso, que era uma aliança militar entre algumas polis gregas, né, que Esparta, que era a grande referência ali de poderio militar, uma cidade muito militarizada, né, formou com outras polis gregas. Não sei o nome exatamente de quais, mas tem informação. Entre 499 a 449 a.C., durante o século V também, houve as guerras médicas, né? Que para ilustrar, claro que não tem nada a ver com médicos, né? Mas só para vocês lembrarem. E durante esse período, foi a primeira vez que as duas grandes polis gregas, né, Esparta e Atenas, se uniram para combater um inimigo em comum, que era os persas, né?
Então, se uniram, Esparta ficou mais pela terra e Atenas mais com as frotas marinhas, e eles conseguiram vencer os gregos. De 431 a 404, depois que as guerras médicas já haviam acabado, né, essa luta pela hegemonia do poder na Grécia, tornou a colocar Atenas contra Esparta, né? E durante esse período aí, houve a Guerra do Peloponeso. Foi quando Esparta finalmente se virou contra Atenas e houve essa guerra aí que foi vencida pelos espartanos. Depois disso, a gente tem registros aí, né, da Batalha de Leuctra, em 371 a.C., só para falar que foi nessa batalha que Esparta perdeu e deu início à hegemonia tebana, né, uma outra polis grega, que começou a dominar tudo, mas foi somente em 146 a.C. aí que Esparta foi dominada pelos gregos, que ela perdeu a independência política dela, que aí virou parte do domínio do Império Romano. Tudo bem, Zion. Vou ver as fontes lá rapidinho. Isso. Ótimo. Ô, Zion, agora para descompartilhar, você vai lá na plataforma de apresentação, isso. Aí você vai, passa o cursor, aí vai aparecer isso. Exatamente. Ok, prontinho. Beleza. Ô, Zion, espetacular, sensacional, viu? Muito didático, muito organizado, as informações muito bem pesquisadas. Você é muito articulado, tanto na fala quanto na apresentação. Evidências que você fez uma pesquisa muito detalhada, preocupou-se com os detalhes que eu havia sugerido para você pesquisar, mas você foi além. E aí você demonstrou exatamente aquilo que todo professor gosta de ver, que é o aluno que, diante de um trabalho, diante de uma atividade, extrapola, né? Porque vocês todos têm condições de fazer isso. E aí você extrapolou, apresentou de forma muito organizada mesmo, articulada, as informações estavam todas articuladas, e aí deu uma sequência gostosa, leve de ouvir e também de aprender, obviamente, né? Essas apresentações que vocês fizeram, que vocês estão fazendo, depois eu vou colocar numa pastinha os slides todos disponibilizados para vocês acessarem as apresentações dos colegas, para que vocês também tenham acesso a essas informações que serão muito importantes. Quem prestou atenção às apresentações até agora viu um show, não foi apresentação, foi um show da Ana Luísa, do Bernardo e do Zion, que apresentaram de forma muito espetacular e deixou o professor encantado e subiu o sarrafo. Você sabe o que é subir sarrafo? Subir sarrafo é o seguinte: aquele salto à altura, quando a galera começa a competir, e aí você coloca o sarrafo lá, sei lá, 4,40 metros. E aí vem alguém, pula o sarrafo, aí todo mundo passa, beleza. Aí sobe para 4,50, aí só alguns pulam, aí o desafio só vai aumentando. Portanto, o sarrafo foi aumentar. A galera colocou o sarrafo lá em cima, todo mundo vai ter que pular, mas agora vai ter que pular, vai ter que se esforçar. E aí, pessoal, se vocês quiserem, mesmo que vocês já tenham mandado para mim a apresentação, se vocês quiserem mexer na apresentação, dar um layout mais legal para ela e tal, pode mexer. E aí pode inclusive ser outro documento que não aquele que você mandou para mim, não tem problema não, para a apresentação. Infelizmente, a aula acabou e aí a gente não tem como mais apresentar. Então, ó, Ana Luísa, Zion e Bernardo, excelentes apresentações. Vou mandar comentário específico para vocês depois lá na tarefa, mas pode ficar tranquilo, tá tudo certo em relação à apresentação, vocês fizeram tudo bonitinho. Deixa eu só ver o último recadinho. Tá. Beleza. A gente vai ter mais apresentações amanhã, viu, pessoal? Então, quem não apresentou hoje, já esteja preparado. As pessoas que eu chamei, Maria Tereza, Ana Clara, enfim, a galera aí para a gente continuar a apresentação amanhã. Beleza? Beleza, o Henrique Fialho quer falar, tá. Beleza, Henrique. Então, gente, obrigado, fiquem bem, fiquem saudáveis e até amanhã, tá? Um abraço, gente. Tchau. Edmar, você tá me escutando? Estou escutando. Deixa eu só parar a gravação aqui. Tranquilo.